Olá, eu sou o Oliva, esse é o Fala Oliva, o meu canal. E a ideia aqui do canal é conversar com vocês, falar abertamente sobre diversos temas e sobre as coisas que eu tenho refletido, as minhas reflexões ao longo dos anos sobre diversas coisas. E eu queria falar sobre esse tema que eu vou abordar hoje, que é a homofobia, mas eu imaginei que eu fosse abordar logo no início do canal. Esse é o segundo vídeo. E hoje é dia 16 de março e eu passei por uma situação de homofobia. Não imaginava, na verdade, não imaginava. A gente não espera passar por isso, né? Por mais que a gente fique às vezes em sinal de alerta, a gente não imagina que vai passar por isso. E quando a gente se vê na situação, você às vezes fica, o que está acontecendo, né? Bom, eu trabalho em horário comercial, eu estava indo para um evento hoje, e no caminho para o evento, era 2 horas da tarde, eu desci no Jabaquara, e quando eu cheguei lá, eu estava subindo a escada para poder ir para uma rua de acesso lateral da esquerda, que é fora do terminal de ônibus, que é uma rua que a saída é um pouco mais tranquila. E tinha um cara na minha frente e mais algumas mulheres um pouco mais à frente. Então eu estava ouvindo minha música, e normalmente quando eu estou na rua, eu ouço música, mas eu não deixo ela muito alta para conseguir ouvir os arredores. E quando chega na rua eu sempre tiro o fone por questão de segurança. A gente que está aqui em São Paulo sabe que a segurança é uma coisa importante, então a gente toma alguns cuidados. Eu estava indo para São Paulo Expo. Quando eu passei por esse cara, e não encostei nele quando eu passei, e eu já estava com o fone bem baixinho, eu ouvi um comentário. E eu não entendi se era comigo ou não. Eu meio que tentei ouvir, aí eu tirei o fone, né? E ouvi ele falando de novo. E ele estava sozinho. E ele disse: Ah, viado. Nossa, São Paulo só tem viado. Nossa, como tem viado em São Paulo? Nossa, viado tem que morrer. E ficou repetindo esse tipo de coisa e falando alto. Eu, na hora, como disse, quando a gente passa por uma situação dessa, é muito inesperada, a gente às vezes não sabe qual é a nossa reação. Na hora eu te juro que eu fiquei assustado. A princípio eu não entendi que era comigo. Eu olhei um pouco para trás e eu vi que ele estava falando comigo e falando alto essas coisas. Eu comecei a andar um pouco mais rápido porque infelizmente a gente não sabe que tipo de pessoa que a gente está lidando. Nós não conhecemos as pessoas, né? Ele poderia ser uma pessoa que estivesse armado de alguma forma, ou com arma de fogo, ou com uma arma branca. E eu me vi extremamente vulnerável naquela situação. Tinham poucas pessoas ali, eu subi a escada um pouco mais rápido, saí na rua tinha um pouco mais de gente, mas eu fiquei bem assustado e não esperava passar por isso. Na verdade, quem passa por alguma situação de preconceito não espera passar por ela, né? E já tinha alguns anos que eu não enfrentava nenhum tipo de preconceito explícito, e a gente fica com muito medo. E isso me fez refletir muito sobre o quanto as pessoas acham que elas têm o direito de interferir na vida do outro, né? E aqui eu resolvi trazer para vocês algumas situações que eu passei. Eu vou começar aqui no presente e vou regredindo para o passado, para vocês, para contextualizar para as pessoas que acham que homofobia é mimimi, que é frescura, que não existe. Na verdade, existe sim, é um tema delicado e as pessoas não conseguem entender o quanto isso pode afetar uma pessoa que é LGBT. Bom, eu sou casado e estou com meu marido ao total 3 anos e um pouquinho, e a gente é casado há 6 meses. E a gente vira e mexe, vai às vezes no shopping, a gente gosta bastante de ir no cinema, nós somos nerds, dá pra ver aqui pelas coisinhas que eu coloquei aqui na sala de casa. E a gente gosta bastante de ir no cinema, a gente gosta bastante de assistir diversos tipos de filme. E a gente vai no shopping algumas vezes e às vezes a gente anda de mão dada. A maior parte das vezes a gente anda de mão dada, só quando a gente está em algum local que a gente acha que de repente pode ser um pouco perigoso para a nossa segurança, a gente toma um pouco de cuidado. Mas quando a gente está de mão dada normalmente, eu acabo ficando um pouco mais alerta porque eu tenho medo de ter alguma pessoa que seja homofóbica, que seja um agressor, então a gente fica um pouco mais atento. Aí você vai falar, ah, mas nossa, no shopping é um pouco a mais, né? Então, eu vou te falar que não. Já aconteceu 2 vezes que eu estava no shopping com ele de mãos dadas. A gente não estava se beijando, estávamos andando de mão dadas no shopping e uma mulher puxou a mão do marido, né, e apontou pra gente e fez uma cara de nojo. Uma outra vez tinha um cara e uma namorada dele também, eles ficaram olhando, encarando e fazendo assim, tipo, apontando, sabe?
mas isso não foi falado, né? Foi só gestual e você percebe a situação incômoda. A gente sempre fica com um pouco de receio, né? Mas você não imagina que você vai passar por isso, né? E a gente fica pensando, né? Por que que as pessoas fazem isso? Aí eu vou relatar para vocês uma coisa que aconteceu em 2018 comigo também, que eu fui no prédio onde uma pessoa conhecida mora e foi bem no momento em que o Bolsonaro tinha ganho a eleição. E entrou um cara no elevador e esse cara pegou e falou pra mim assim, tava eu e minha mãe no elevador e ele pegou e disse: "Ah, que bom que o Bolsonaro ganhou, agora a gente vai conseguir ter as coisas corretas" e todo aquele discurso. E ele disse: "Nossa, porque eu odeio viado. Eu passei por um casal que estava se beijando na rua, isso é um absurdo. Eu passei pelo meio deles e separei mesmo. Pra mim, viado tem que, sabe, tem que morrer e não sei o quê." Eu fiquei muito indignado com as coisas que ele estava falando. Minha mãe acho que ficou com muito receio de que eu falasse alguma coisa, mas eu preferi não falar porque o cara estava muito enérgico e acalorado. E eu fiquei com receio de ser uma pessoa desequilibrada que pudesse me agredir naquele momento e eu acabei por não falar nada. E isso foi em 2018. Em 2017, eu passei por uma outra situação. Eu estava em uma quadra de futebol, que é um local onde que tinha próximo da empresa que eu trabalhava, e dentro dessa quadra de futebol tinha um restaurante. E eu estava almoçando e tinha alguns lugares ali na quadra de futebol que o pessoal que gosta, que joga futebol, consegue fazer churrasco. Aí eles estavam fazendo churrasco, aí o cara pegou, tava cortando a comida e tinha algumas meninas comigo, ele viu com aquele comportamento super machista de dar em cima das meninas, né? E oferecendo carne para elas, querendo oferecer cerveja, ele nunca tinha falado com as meninas, e a gente estava um pouco distante deles, ele veio gratuitamente oferecer. E aí ele pegou e falou assim pra mim, ele tava com uma faca enorme na mão e falou: "Aí você não vai querer carne, não?" Eu falei: "Não, obrigado." Aí ele: "Ah, você tem cara que gosta de uma linguiça, né? Deve gostar de uma linguiça. Não quer uma linguiça, não?" E cortando a linguiça na tábua e com a carne com a faca na mão. Eu olhei pra cara dele e falei: "Não, eu não quero. Muito obrigado." E ele ainda ficou fazendo piadinha com os amigos dele, eles foram lá e ficaram olhando e fazendo comentários totalmente desagradáveis. Essas são três situações recentes que eu me recordo, explícitas de homofobia, e você para refletir e pensa, por que que essas pessoas fazem isso, né? Eu nunca fui agredido, graças a Deus, ao contrário de muitas pessoas da comunidade que já foram agredidas e infelizmente mortas por conta da homofobia. Eu não vou trazer dados aqui no vídeo, porque a proposta não é trazer esses dados, é trazer a minha percepção das coisas e como eu enxergo tudo isso que acontece. E as minhas experiências, né? Se você quiser saber dados, você pode procurar, tem várias páginas aí na internet que vão te fornecer dados falando que o Brasil é o país que mais mata LGBTs e tudo mais, mas a ideia não é trazer esses dados, você pode buscar se você quiser. E aí eu vou contar pra vocês outras situações que eu sofri que foram muito antes disso, né? Eu sou de uma geração, eu nasci nos anos 80 e 86, em que não é tão comum você ver pessoas LGBTs assumidas. Nem o casamento era permitido, né? E eu tinha muito medo que as pessoas descobrissem que eu era gay. E aqui é o momento que eu volto no passado, né? Eu sempre me entendi como gay desde muito pequeno. Só que eu não tinha nenhuma representatividade gay próxima de mim, não tinha ninguém que fosse gay. Os únicos gays que existiam era a Vera Verão, na Praça Nossa, e era aquele estereótipo do gay que as pessoas construíram, né? Que de uma forma, tentar tratar de uma forma jocosa e ofensiva que o gay é uma pessoa engraçada, que é uma pessoa que se comporta de determinada maneira e com determinado estereótipo, sendo que o gay é plural, né? A comunidade LGBT é plural, né? Mas eu tô falando aqui especificamente da minha experiência, não de outras pessoas da comunidade que vão ter muito mais propriedade para falar do que eu das suas próprias experiências, né? E eu tinha muito medo que as pessoas descobrissem que eu era gay. Então, desde a escola, desde pequeno, eu sempre tive muito medo, porque eu ouvia em casa, eu ouvia na igreja, eu ouvia dos meus amigos que ser gay era errado, que nem gay, né? Era viado, bichinha, baitola.
E eu tinha isso em casa com meu pai, eu tinha isso na escola, eu tinha isso em piadas com a família. E então era uma coisa bem desgastante e muito difícil de conviver, porque você vivia pisando no campo minado, com medo que as pessoas descobrissem qual era a sua sexualidade, né? E eu vivi com esse fantasma durante muitos anos. As pessoas me batiam na escola, me empurravam, davam tapa na cabeça, me xingavam de viadinho, de todas as outras coisas ofensivas que eu já disse pra vocês. E tudo isso me assombrou e me perseguiu durante muitos anos. Até os 18, até os 17 anos, quando eu me formei na escola, eu posso dizer pra vocês que minha vida toda na escola foi um inferno, desagradável e horrível. E depois que eu saí da escola, ingressei no mercado de trabalho, você tem muito medo de que as pessoas descubram, né? E quando eu trabalhei no meu segundo emprego de carteira assinada, o primeiro durou pouco tempo, mas o segundo de carteira assinada, a primeira pergunta que me fizeram no primeiro dia de emprego: você é gay? Você é viado? Preciso saber, né? Importante. E eu acabei dando uma resposta atravessada para essa pessoa nesse dia. E ficavam as pessoas com aquela piada que não sabia se eu era gay ou se não era, perguntando, fazendo insinuações. E eu com aquele medo constante de me assumir, né? Porque meus familiares não sabiam, minha mãe não sabia, e eu tinha muito medo de como isso ia refletir na minha vida profissional, de como isso ia refletir na minha vida acadêmica, na minha vida pessoal, se eu ia ser aceito ou não. Até que chegou um momento em que eu não suportava mais e teve uma pessoa que foi muito importante para mim nesse processo todo, que ela chama Tina, e ela falou assim para mim. Foi um dia que eu estava muito triste. Aí eu vou contar para vocês uma coisa que é muito íntima e que eu durante muito tempo quis tirar minha vida por conta disso. Nunca tentei, mas eu tive o pensamento constante sobre isso, porque eu achava que eu era um pecador e que estava errado o que eu fazia, que era errado e eu não aguentava mais ser humilhado pelas pessoas. E esse era um pensamento recorrente. E quando eu estava com 19 anos, trabalhando nessa empresa, essa moça chegou e falou para mim: você é uma pessoa muito alegre, você tem um sorriso muito gostoso, mas dá pra ver que você tem uma tristeza no olhar. E ela era lésbica e casada. Ela não era casada no papel porque não era permitido naquela época, em 2005, 2006, né? Mas ela morava junto com a companheira dela, a esposa dela. E ela falou pra mim: posso te perguntar uma coisa? Depois de várias tentativas de abordagem, ela falou assim pra mim: eu vou ser direta, tá? Eu não quero ser invasiva, mas você é gay? Eu falei: não, não sou, Tina. E ela falou: olha, eu vou te falar de coração, só tá a gente aqui, e assim, eu não quero saber se você é ou não, mas olha pra sua vida, olha quem é você, olha o ser humano que você é. Você acha que vale a pena você ficar sofrendo por isso? Você é normal como qualquer pessoa, você merece respeito. Então, se você for gay e isso estiver te machucando, procura ajuda. Não fique se martirizando por isso. E essa foi uma pessoa que foi um ponto de virada para mim. Foi quando eu comecei a refletir sobre: eu preciso passar por isso? Será que eu mereço esse desrespeito? Durante muito tempo ainda depois disso eu demorei para conseguir me aceitar, mas eu consegui e comecei a perceber que tudo que eu estava fazendo é, era errado, né? A forma como eu me tratava, a forma como eu me enxergava era errada. A minha baixa autoestima, eu achava que não teria capacidade de ter um relacionamento, eu achava que eu jamais teria capacidade de ter alguém na minha vida, eu achava que jamais eu iria ser feliz. E na verdade era tudo uma mentira que eu contava para mim mesmo, mas por conta de todo um preconceito estrutural que existe na sociedade. Eu, diferente de muitos LGBTs, consegui, com muita força de vontade, com muita perseverança, com a ajuda de amigos, com conselhos, superar esse momento difícil. Esse tipo de pensamento que se passava na minha cabeça não se passa mais hoje. E eu consegui superar isso. Mas o preconceito ele existe e ele está aí. O preconceito é estrutural. E a homofobia não é mimimi. Aí eu vou falar pra você que acha que a pessoa que é LGBT não deve casar, a pessoa que é LGBT não merece as coisas, a pessoa que é LGBT não tem o direito de andar de mão dada, não pode beijar na rua. É um assunto desgastante, é um assunto difícil falar sobre essas coisas, mas é importante a gente falar sobre isso. Então, assim, o que eu tenho para dizer é:
Eu pago imposto como você, eu trabalho assim como você, eu sou uma pessoa honesta, eu tento ganhar minha vida da forma mais correta possível, eu tento tratar bem as pessoas, eu tento sempre que possível colaborar, ajudar, compartilhar conhecimento, eu tento sempre fazer o de melhor que eu posso para mim e para quem está no meu entorno. A gente nem sempre acerta, a gente nem sempre faz tudo de forma perfeita, porque nós não somos perfeitos, mas eu sempre tento fazer as coisas das melhores formas e da melhor maneira. Você que não é gay tem mais direitos do que eu? Você que não é gay pode andar de mão dada com a sua esposa, com seu marido, e eu que sou não posso andar de mão dada com meu marido? Por quê? A via é pública, o Estado é laico e a rua é livre. Eu posso sim andar de mão dada com meu marido, da mesma forma que você. Eu posso beijar o meu marido na rua, da mesma forma que você. E posso falar sim que ele é meu marido, e ainda mais, eu posso falar que ele é minha família. Porque nós somos uma família. E isso é uma coisa que tem que ser repetida. Acho que é muito importante nós, que somos LGBTs, nos posicionarmos, mas é muito importante as pessoas que não são da comunidade começarem a refletir sobre o direito do próximo e entender que, enquanto você estiver tentando censurar um direito legítimo de outra pessoa de ser livre, de ser feliz, de poder compartilhar a herança, de poder casar, de poder andar de mão dada, você está censurando o seu próprio direito. A partir do momento que você tenta tirar o direito de ir e vir de uma pessoa, você está prejudicando a você mesmo. A nossa sociedade, ela é estruturada com base, deveria, na verdade, ser estruturada com base no respeito, na educação e, principalmente, que as pessoas tivessem um pouco mais de empatia pelo outro. O tema desse vídeo é pesado, é cansativo falar sobre isso, é desgastante. Eu posso dizer para vocês que eu já passei muitas noites chorando sobre isso, eu já refleti muito sobre como isso afetou a minha vida, a forma como qual as pessoas que são preconceituosas, não, alguns sabem, né? Outros não, como isso pode afetar a vida de outra pessoa. Consegui sim superar tudo isso, consegui sim, consigo falar abertamente que eu tenho uma família, consigo falar abertamente que eu sou casado, isso está nas minhas redes sociais, e eu não vou deixar de falar isso. O que eu posso dizer para vocês é, gostaria que o mundo fosse um lugar muito melhor do que ele é, gostaria que as pessoas que são preconceituosas entendessem que o preconceito delas fala muito mais sobre elas do que sobre o outro. E quando você pensa que uma pessoa não tem o direito sobre algo, pense sobre os direitos que você tem adquiridos e por que a outra pessoa não tem o direito de ter aquilo, né? Isso vale para diversos preconceitos que as pessoas têm. Mas foi importante falar sobre esse tema porque eu fiquei extremamente incomodado de ter passado por isso. Vou falar para vocês que eu não tenho medo de passar algum tipo de agressão? Tenho, mas ao mesmo tempo eu não posso me calar e fingir que nada está acontecendo. Isso está acontecendo, estamos vivendo isso, e é muito importante que você que não é LGBT entenda a importância de respeitar as pessoas que são diversas e diferentes de você e entenda que a batalha da comunidade LGBT também é sua. Você encampando essa batalha, falando contra o preconceito, se posicionando sempre que você ouvir uma piada homofóbica, que você ouvir alguém sendo homofóbico com alguém, que você vê alguém praticando preconceito, toda vez que você se posiciona e defende aquela pessoa que está sendo agredida, você está defendendo você. Você está defendendo o seu direito social de ir e vir. Nós somos uma sociedade e nós não podemos viver sozinhos. E nós precisamos nos unir. A gente precisa de mais empatia, a gente precisa de mais respeito, a gente precisa de mais união. Bom, eu sou o Fala Oliva de hoje. Muito obrigado. E até a próxima. Espero trazer um assunto mais leve, mas a gente não pode deixar de falar dos assuntos pesados e dos assuntos importantes. Muito obrigado. Tchau.